Obrigado demais de ter você aqui. É uma honra. Um prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Diretamente do ambiente de Brasília, que já não é muito terráqueo também, né? Pra cá. Lá também é um negócio. É uma cidade que parece de extraterrestre lá, né? Você sabe Tudo que igual, tem né? uma história, né? Que o Lúcio, que foi o arquiteto, o engenheiro, né? E o Niemeyer, eles estavam assim à noite e tiveram um transe insight. e desenharam toda a cidade em jornais, em papel de jornal. Mas será que eles estavam. Pode ser. Aqueles. né? Fazem uma comparação que toda Brasília tem a ver com uma relação com as pirâmides do Egito, do Tutankhamon. Ué? Por Porque quê? o Niemeyer desenhou tudo em formato triangular e até aquela igreja, que é Sei. a catedral, ela parece com aquela igreja uma única pirâmide que não tem o bico. Sei. E na cortado. frente tem o desenho da Ísis, exatamente como tem da pirâmide. É cheio de coincidências, Brasília, meio assim, Simbolicamente, místicas, né? Dizem que ele teve na verdade, seria uma reencarnação do Tutankhamon, o Niemeyer. Não sabia desse lado, não. Mas ela a arquitetura dela o pessoal que vai lá fica louco, né, cara? Não tem nenhum outro lugar do mundo. É arrojado. E você pensar isso anos atrás, né? E pensar especialmente que o cara fez tudo aquilo em 5 anos, né? Foi do zero, né? Que os caras levantaram uma cidade. Assim, a concepção, né? O formato de um avião, né? Com as asas, e aquele prédio principal, o do Congresso, Os né? dois, que tem a cúpula uma para para baixo para cima. A para baixo representa o Senado e para cima o povo, né? Então, e no meio tem aqueles dois prédios. Durante um único dia, o sol nasce exatamente no miolo dos dois prédios. brincando? É no dia do aniversário de Brasília. Mas, com certeza os caras fizeram. Fizeram. O Niemeyer é gênio. Cara, O Niemeyer é o único cara que, quando todos nós morrermos, daqui a 200 anos, o único brasileiro que vão lembrar é do Niemeyer. Não vai ter mais Pelé, não vai ter ninguém, mas vai ter o Niemeyer, né? Eu contratei o Niemeyer quando eu fui prefeito para fazer um monumento lá em São Vicente, está lá na Ilha Pochá. Qual? E ele desenhou um monumento bem em cima da ilha, do lado do terraço, tem uma asa assim. Sei. E ele desenhou e tal, e fez, eu fui lá construir. É uma construção difícil, porque é toda com concreto estendido, que eles falam, que é um concreto que você vai soltando devagarzinho, ele vai entortando, envergando, conforme você vai soltando as rodas para poder envergar naturalmente, né? Sei. E aí fizemos lá o concreto e tal. Quando acabou tudo, ele falou, agora você olha a ponta daquele monumento e faz um traço dele e você vai ver onde que vai cair. Aí quando nós fizemos o traço, cai no meio dos dois prédios do Congresso. Né? Poxa, fazendo uma linha direta. Ele é uma figura, assim, quer dizer, um cara que morreu com 100 e poucos anos, né? Viveu bem, né? E assim, ele é sem dúvida o brasileiro que mais tempo vai durar, porque como as obras são feitas em concretos, né? As obras não são tão confortáveis, sabe? Exato, né? Não era o principal preocupação dele, realmente. Não, era mais a beleza. E todas as obras têm uma estética baseada no físico das mulheres. É mesmo? Então ele me contou que todas as obras dele, ele faz com algum tipo, ou é o seio, ou é a nádega, ou é alguma coisa ligada às mulheres. Era um coroa... Exato, coroa gostava, né? Que legal, eu não sabia disso. É muito legal. E tudo em triângulos, né? Sempre em triângulos, assim. E ele desenhava em guardanapo, qualquer lugar, né? Aquela de São Vicente, ele desenhou no guardanapo. Ele desenhou no guardanapo Você assim. tem esse guardanapo ainda? Tenho. Poxa. E depois ele entregou porque ele tinha um sobrinho que era quem organizava a parte financeira. Transformava aquilo no... Aí o cara já dava preso, porque também não tinha nada que era moleza, né? Não devia ser barato também, né? Mas não era assim um absurdo. Sei. E ele só fazia projetos para prefeituras que fossem mais identificadas com o pensamento dele. Era um cara bem de esquerda, né? E ele fez tem em Niterói, que é super bonito, assim, parece um disco voador na beira do mar. Ele tinha uma exigência, né? Mas, pô, que legal, cara. Foi um quadro. Assim, poucas pessoas conheceram esse cara vivo, né? Ele, assim como Pelé e outros, mas assim, o Pelé, o tempo você vê que ele morreu e de cada vez vai falando menos. Daqui a 100, 200 anos pode ser que ninguém mais lembre, né? Ayrton Senna. Agora Senna. estão fazendo uma série, vai ter filme. Diz que quando você morre,
se a morte do Ayrton Senna foi a morte com mais impacto no Brasil. Todo mundo lembra, né? Lembra o que estava acontecendo na hora, né? Tipo aquela das Torres Gêmeas, que você se lembra o que estava acontecendo e tal. E nós medimos isso porque a gente teve um caso. Ele colocou lá Brasília, né? Parece um avião. Um avião mesmo. E ela não tem nome de rua, né? Tudo é letra. Letra para cima, letra para baixo. Então fica fácil de você compreender, né? E também não tem cruzamentos, né? Ele bolou sem cruzamentos. Só que a cidade em si é uma cidade pequena, tem 400 mil habitantes, 400 e poucos. Aí a borda, né? Isso, a borda é que lotou. Né? E aí entupiu tudo, enfim. Mas você estava falando do Ayrton Senna, né? Não, porque o Ayrton Senna a gente mediu quando nós tivemos um caso, há umas 2 eleições para trás, que foi o falecimento do Eduardo Campos, que era meu amigo e tal, e que caiu, morreu com ele com um avião, lembra, lá em Santos. Durante a campanha, não foi? E a gente mediu aquele impacto de mídia, e ele tinha sido o segundo fato mais marcante do país depois da morte do Ayrton Senna. É, porque você morrer num acidente de avião, no meio de uma campanha, né, um jovem e tal, aquilo foi de muito impacto. Tanto que ele faleceu, assim, 10h05, eu tava lá esperando, o avião passou na minha cabeça assim. Tá brincando? E caiu. E aí, assim, 6 da tarde, 5 da tarde do mesmo dia, a Marina já tinha 40 e tantos % de intenção de voto. Né? Quer dizer, foi um impacto muito forte. Depois aconteceu com a história do Bolsonaro e outras, mas esses fatos que acontecem assim, ao vivo, né, e tal... Que relação que você tinha com o Eduardo? Era mais muito próximo? próximo, muito próximo. Muito. Como que ele era? Um sujeito brilhante, assim, um cara fora da caixinha, né? Um jovem, de olhos muito claros e com uma herança política, porque tinha o avô, que era o Dr. Miguel Arraes, com quem eu convivi também, mas ele era mais moderno, né? Brincalhão, um sotaque muito gostoso, aquele pernambucano gostoso. Os meninos, ele tem 5 filhos, para você ter uma ideia, né? Os 5 meninos, aliás, é uma menina e 5 meninos. O último, o Miguelzinho, nasceu durante a campanha e tem Down. Poxa. Então, nasceu com Down. Agora, os outros 4, os 4 passaram na faculdade federal, os 4 passaram na faculdade no 2º ano do ensino médio. Então, eles tiveram que se emancipar para poder fazer o curso antes do 3º ano do ensino médio, né? Ele é casado com a Renata, que eles se conheceram desde os 13 anos, então era a única namorada, na mesma casa. Um sujeito assim, ele fez economia e tinha assim um caminho meio cravado para uma eleição presidencial. Podia não ser naquela, mas seria em alguma. Em algum momento, né? Ele iria, né? E agora, passado esse tempo todo, porque também lá em Pernambuco todo mundo acha que esse assunto foi um atentado, não foi um acidente. Tem sempre a teoria da conspiração. Isso. E era um avião novo, né? Eu cheguei a viajar muitas vezes naquele avião, e nessa ida dele para o Rio, porque ele tinha ido para o Rio para fazer o programa do Jornal Nacional, aquela entrevista com o William Bonner. E eu cheguei a ir com ele na van, e aí na porta do aeroporto, uma moça do partido me pediu para voltar, porque nós tinha um problema acontecendo aqui no partido de São Paulo, e eu então não entrei no voo. Putz, era para você estar naquele voo? Era para estar no voo. Que doideira. E aí todo mundo da minha família também achou que eu tivesse ido, porque em campanha você fica meio... Eu estava coordenando aquela campanha. Então ele, assim, um sujeito com 40 e poucos anos, já é difícil você morrer. Morrer num acidente de avião, né? Com tantas... E ele, como candidato a presidente, ele caiu... O negócio também é meio místico. A região que ele caiu em Santos, se você conhece, é uma região assim densa, não tem um espaço físico. É tudo cheio de casa, apartamento, carro, tal. E ele caiu no único terreno baldio de um espaço com 500 metros quadrados, ele caiu de bico e não afetou ninguém, assim, não morreu ninguém. Já pegaria... teria pego casas, apartamentos. Mesmo o piloto poderia ter, por exemplo, tentado arremeter e batido. O cara caiu de bico, assim. Então, embora todo mundo estivesse no voo, morreu, mas... Poderia ser maior estrago. Poderia ser maior estrago, né? Enfim, mas...